Olá, seja aqui bem-vindo ao canal Escrituras Expostas, que estarei postando conteúdos bíblicos para enriquecer mais o seu conhecimento em Cristo Jesus, para que haja edificação na sua fé, na sua vida com o Senhor Jesus. Bom, hoje falarei sobre a seguinte pergunta: por que o Novo Testamento da Bíblia Sagrada foi escrito em grego? Você nunca se perguntou por que a Bíblia Sagrada foi escrita em grego? Pronto. Para começar, a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 idiomas, né? Que são estes: hebraico, aramaico e grego. 3 idiomas. O hebraico, a maior parte do Antigo Testamento. E o aramaico foi escrito apenas alguns versículos, ou melhor, alguns versos, ali entre os livros de Jeremias, Daniel, Esther e entre outros, né? Mas eram apenas alguns versículos mesmos. Diante a sua imigração ali com a Babilônia, eles acabaram adquirindo o idioma aramaico. Bom, mas já no Novo Testamento, o idioma ali citado não é o hebraico e nem o aramaico, apesar que Jesus falava aramaico. Ele lia o texto de Isaías em hebraico, mas pregava em aramaico. Mas por que surgiu o grego ali? Por que surgiu o idioma grego? Para iniciar, vou contar um pouco da história dos povos gregos. Há milênios antes de Jesus, esse povo vem ganhando espaço, vem crescendo, né? Eles são povos indo-europeus, né? Que veio de vários lugares, de vários cantos, que aos poucos foi ganhando espaço, foi crescendo, e eles, ao passar do tempo, desenvolveram uma escritura chamada linear, a língua esta que é uma língua curta, fácil de se comunicar, de fácil entendimento, que melhorou ali nos comércios, porque o único meio de comunicação daquela época, pessoal, era a escrita. Eles escreviam cartas, né? Mas hoje não é assim. Hoje temos a rede social, onde temos a comunicação melhor, mais fácil e rápida do mundo, diferente daquela época. Mas os gregos desenvolveram essa escrita com o intuito de melhorar a sua comunicação. Isso gerou melhoria no comércio. O comércio ganhou grande espaço ali e todos os povos começaram a adquirir. Depois, ao passar mais um tempo, eles desenvolveram a escritura chamada linear B. O que é essa linear B? Essa linear B é a melhoria da linear A, ou seja, é a melhoria da escritura antiga. A língua nova que os gregos desenvolveram, chamada linear B, conforme eu referi, ela é bem melhor e mais evoluída para se comunicar do que a anterior. Ela não possuía rodeios, tanto é que os povos ali presentes adquiriram esse idioma, como por exemplo o egípcio, a Síria e principalmente Israel. Isso populacionou nações, várias outras nações começaram a adquirir o seu idioma, porque era mais fácil de se comunicar. Digamos que era o inglês de hoje, entre aspas. Mas vamos falar do grego citado nas escrituras, que é chamado de koiné. O koiné significa comum, ou seja, é um idioma comum onde qualquer pessoa poderia entender, poderia se comunicar, poderia falar ou escrever. Era de fácil entendimento. Muitas pessoas podem reconhecer o koiné através da palavra chamada koinonia, que significa comunhão. Pois alguém que tem comunhão tem algo em comum. O koiné é uma língua simplesmente comum
do mundo mediterrâneo. Conforme Alexandre o Grande conquistou o mundo civilizado, ele espalhou o idioma e as culturas dos povos gregos. Tanto é que era uma língua que todos os países ali falavam e entendia, porque é uma linguagem comum, fácil, como já havia dito, era semelhante ao inglês de hoje, porque é uma língua internacional, visto que era a única língua adequada para proclamar o evangelho. O grego koiné não era uma língua simplesmente comum no sentido de ser amplamente utilizado pelo Império Romano, mas também era comum no sentido de não ser a língua das elites intelectuais e acadêmicas. O grego clássico era utilizado pela classe instruída. O grego koiné era a língua do trabalhador, do camponês, do vendedor e da dona de casa referente à época. Não havia de nada pretensioso nele. Era considerado até uma língua vulgar da época. Grandes obras das literaturas gregas foram escritas no grego clássico. Portanto, nenhum erudito hoje se importaria em estudar nesse idioma antigo, exceto pelo fato de ser a língua do Novo Testamento, pois foi uma língua que Deus utilizou para ser propagado ao Evangelho. Mas quem escreveu o Novo Testamento em grego? Este camarada aí que você está vendo na tela, Erasmo de Roterdã. O seu tempo foi de 1469 a 1536. Ele viveu ali junto com Martinho Lutero e Jerônimo. Escritor e humanista holandês, produziu em 1516 o primeiro Novo Testamento grego que chegou ao domínio público, sendo beneficiado com o atraso na divulgação da obra de Ximenes. Bom, quando o Novo Testamento grego de Erasmo chegou ao público, ocorreram diversas reações. De um lado, houve ampla aceitação, tanto que ele preparou uma nova edição e tiragem todas das edições de 1516 e 1519. Alcançou 3.300 exemplares. É isto mesmo que você está ouvindo. A segunda edição, agora intitulada, foi a que serviu de base da tradição alemã de Martinho Lutero. A obra foi recebida com grande preconceito e até com hostilidade. Claro que sempre tem os seus lados opostos, né? Sempre tem uma crítica. Três fatores contribuíram para isso. Bom, primeiro, as diferenças que havia entre a sua nova tradução latina e a consagrada Vulgata, né? A segunda, as longas anotações que justificavam a sua tradução. E terceiro, a inclusão entre as notas de comentários sobre a vida desregrada e corrupta de muitos sacerdotes. Clérigos protestaram fazendo uso dos púlpitos, consequentemente, universidades como as de Cambridge, não sei pronunciar esse nome, e Oxford, proibiram seus alunos de lerem os escritos de Erasmo e os livreiros de os venderem. Olha que situação. A próxima pergunta é: mas quem traduziu este Novo Testamento? Este homem é chamado de Frederico Lourenço, professor de grego na Universidade de Coimbra, Portugal. É um classicista, tradutor da Odisseia e da Ilíada. O professor Luso aceitou uma tarefa enorme e pouco usual ao propor verter para o nosso idioma a Septuaginta,
versão grega da Bíblia hebraica, além do Novo Testamento. O projeto é mesmo único ao buscar os originais gregos mais antigos e fundadores da tradição cristã. Lourenço parte da constatação de que foram os textos gregos a fundar as interpretações judaicas e cristãs, até o predomínio posterior entre os rabinos do texto hebraico, século II, né? E da sacralização da Vulgata Latina, no século IV, no Ocidente. Portanto, para a história cultural e literária, esta ideia, ou melhor, esta ida aos originais com espírito laico abre novas possibilidades de leitura. Frederico nasceu em Lisboa em 1963.